Eles sobreviveram a extinções em massa, mudanças climáticas e milhões de anos de evolução. São criaturas que carregam, em suas formas e comportamentos, ecos diretos da era dos dinossauros. Hoje vamos viajar no tempo para descobrir 15 animais pré-históricos que ainda caminham, nadam ou voam entre nós. Verdadeiros fósseis vivos que desafiam o passar dos séculos e revelam como a natureza preserva seu passado no presente. Posição número 15. O selacanto, o fantasma dos mares antigos. Durante milhões de anos, acreditou-se que o selacanto havia desaparecido junto com os dinossauros, há cerca de 65 milhões de anos. Era um verdadeiro fóssil perdido, até que, em 1938, um pescador da África do Sul trouxe à superfície um exemplar vivo, surpreendendo completamente a comunidade científica. Vivendo em profundidades superiores a 200 metros, nas águas escuras e frias próximas a Madagascar e as Ilhas Comores, o selacanto é um peixe de aparência pré-histórica, com escamas espessas como armaduras e nadadeiras lobadas que se movem como patas. Essa característica única faz dele um elo vivo entre os peixes e os primeiros vertebrados terrestres. Medindo até 2 metros de comprimento e pesando cerca de 90 quilos, ele se locomove com um movimento elegante e quase hipnótico, lembrando uma criatura que desliza entre o tempo e a história. Sua anatomia inclui um órgão sensorial especial, capaz de detectar pequenas correntes elétricas geradas por presas no fundo do oceano. Uma adaptação que o torna um verdadeiro caçador das profundezas. Hoje, o selacanto é protegido por leis internacionais e continua a intrigar biólogos evolutivos, pois cada indivíduo encontrado é como uma janela para um passado remoto. Ele é, literalmente, um sobrevivente do mundo dos dinossauros, vivo e pulsante no presente. Posição número 14. O tubarão da Groenlândia, Soniosus microcéphalus, o imortal do Ártico. Nas águas gélidas do Atlântico Norte, desliza silenciosamente um gigante quase eterno, o tubarão da Groenlândia. Com até 6 metros de comprimento e peso que pode ultrapassar 1000 quilos, ele é o vertebrado com a maior expectativa de vida conhecida no planeta. Estudos de datação com carbono revelaram que alguns indivíduos podem viver mais de 400 anos, ou seja, nasceram antes mesmo de Isaac Newton formular as leis da gravidade. Sua lentidão é lendária, nada a uma velocidade média de apenas 0,8 km por hora, uma consequência do metabolismo extremamente baixo que o ajuda a sobreviver nas águas de -1 a 4 graus Celsius. Para resistir ao frio, seu corpo produz uma substância chamada óxido de trimetilamina, que age como anticongelante natural e evita o congelamento dos tecidos. Essa criatura pré-histórica se alimenta de peixes-focas e até carcaças de baleias e pode mergulhar a mais de 2.000 metros de profundidade. Com olhos frequentemente parasitados por crustáceos bioluminescentes, o tubarão da Groenlândia parece ter emergido de uma lenda ártica, um fantasma vivo dos mares polares. Pouco estudado devido à sua raridade e habitat extremo, ele permanece um mistério biológico, um ser que desafia o tempo, lembrando-nos de que, nas profundezas geladas da Terra, a vida encontra maneiras de persistir por séculos, quase imortal. Posição número 13. O tuatara da Nova Zelândia, o guardião dos dinossauros. Nas ilhas isoladas da Nova Zelândia, vive uma criatura que parece saída diretamente da era mesozoica, o tuatara, Sphenodon punctatus. À primeira vista, ele se assemelha a um lagarto comum. Mas olha,
A verdade é muito mais fascinante. O tuatara não é um lagarto, nem uma cobra. É o único sobrevivente do grupo Rhinchocephalia, que viveu lado a lado com os dinossauros há mais de 200 milhões de anos. Com corpo robusto, pele escamosa e olhos penetrantes, esse réptil é um verdadeiro fóssil vivo. Mede em média 70 centímetros e pode pesar até 1,5 kg. Mas o que o torna especial é sua biologia singular. Ele possui um terceiro olho no topo da cabeça, uma estrutura fotossensível chamada olho parietal, capaz de detectar luz e ajudar a regular os ritmos biológicos e a temperatura corporal. O tuatara cresce lentamente e tem um dos metabolismos mais lentos entre os vertebrados, o que lhe permite viver mais de 100 anos. Além disso, só se reproduz a cada 3 ou 4 anos, um intervalo quase sem precedentes no reino animal. Sua resistência é tamanha que sobrevive em climas frios onde outros répteis não poderiam viver, suportando temperaturas próximas de 5 graus Celsius. Hoje, o tuatara é protegido por programas rigorosos de conservação, pois sua população está restrita a pequenas ilhas livres de predadores. Ele é mais do que um animal. É uma ponte viva entre os tempos dos dinossauros e o presente, um lembrete silencioso de como a vida encontra caminhos para perdurar através das eras. Posição número 12. O Nautilus, a joia viva dos mares antigos. Nas profundezas do Pacífico tropical, desliza uma criatura que carrega em sua concha o traço perfeito da matemática natural. O Nautilus. Nautilus pompilius. Com uma espiral que segue a proporção áurea quase exata, esse molusco marinho existe há quase 500 milhões de anos, muito antes dos primeiros dinossauros surgirem na Terra. O Nautilus pertence à mesma família dos polvos e lulas, mas é muito mais antigo e primitivo. Ele vive dentro de uma concha em forma de espiral logarítmica dividida em câmaras internas. À medida que cresce, o animal se move para uma nova câmara e sela a anterior, enchendo-a com gás para controlar a flutuabilidade. Um mecanismo tão eficiente que, olha só, os engenheiros modernos o estudam como modelo de design submarino. Com até 90 tentáculos finos, o Nautilus usa movimentos precisos para caçar crustáceos e pequenos peixes, navegando em profundidades de até 700 metros. Apesar da aparência frágil, é um sobrevivente resiliente, quase imutável desde o período cambriano. Chamado de pérola viva do oceano, o Nautilus é símbolo de harmonia e resistência biológica. Entretanto, a caça predatória por suas conchas e a poluição oceânica ameaçam sua sobrevivência. Ver um Nautilus em movimento é como observar o tempo deslizando sob as ondas, um ser que carrega 500 milhões de anos de história, sobrevivendo com elegância em um mundo em constante mudança. Posição número 11. O peixe pulmonado, o elo entre a água e a terra. Entre os rios e pântanos da África, América do Sul e Austrália, vive um dos animais mais extraordinários do planeta. O peixe pulmonado, um ser que literalmente respira ar como nós. Esse peixe, que existe há mais de 400 milhões de anos, representa uma das transições mais fascinantes da história evolutiva. O momento em que a vida saiu da água e conquistou a terra firme. Seu segredo está em um par de pulmões primitivos, que funcionam de maneira muito semelhante aos dos mamíferos. Quando os rios secam e o oxigênio escasseia, ele cava um buraco no leito lamacento e entra em um estado de animação suspensa,
envolvendo-se em um casulo de muco. Assim, pode sobreviver por até 4 anos sem água, respirando apenas pelo ar que armazena no pulmão. O peixe pulmonado australiano, Neoceratodus forsteri, o mais antigo da linhagem ainda existente, é considerado um verdadeiro fóssil vivo. Cientistas descobriram que seu DNA mudou muito pouco desde o período devoniano. Um feito impressionante considerando os milhões de anos de evolução. Com corpo alongado, nadadeiras parecidas com membros e comportamento anfíbio, o peixe pulmonado é um lembrete vivo de um capítulo fundamental da evolução. Ele não apenas sobreviveu às extinções em massa, mas também guarda em suas células a história de como nossos próprios ancestrais aprenderam a respirar fora d'água. Posição número 10. O esturjão, o nobre dos rios pré-históricos. Majestoso e antigo, o esturjão é um sobrevivente que remonta a mais de 200 milhões de anos, quando dinossauros ainda vagavam pela Terra. Com seu corpo coberto por placas ósseas duras, focinho alongado e nadadeiras poderosas, ele parece um peixe saído diretamente do Jurássico. Podendo atingir até 6 metros de comprimento e pesar mais de 1.000 quilos, o esturjão é um verdadeiro gigante dos rios e mares do hemisfério norte, encontrado principalmente no Cáspio, Danúbio e Volga. Apesar de sua aparência ameaçadora, é um nadador tranquilo e elegante, movendo-se lentamente como se o tempo tivesse outro ritmo. Mas o que realmente o tornou famoso foi um de seus tesouros, o caviar, as ovas do esturjão, consideradas uma iguaria de luxo há séculos. Na Rússia czarista, o caviar era reservado apenas à realeza, símbolo de status e poder. Infelizmente, essa fama teve um preço alto. A pesca excessiva e a destruição dos habitats reduziram drasticamente suas populações. Hoje, várias espécies estão em perigo crítico de extinção, como o esturjão beluga, cujas fêmeas podem viver mais de 100 anos. O esturjão é, portanto, mais do que um peixe, é uma testemunha viva da história da Terra, que nadou com os dinossauros e ainda desliza nas águas modernas. Um lembrete precioso de que o luxo nunca deve custar a sobrevivência da própria natureza. Posição número 9. O jacaré e o crocodilo, os predadores que desafiaram o tempo. Eles são os senhores dos pântanos, os últimos descendentes diretos de uma linhagem que remonta a mais de 200 milhões de anos, quando os dinossauros ainda dominavam a Terra. Os jacarés e crocodilos são verdadeiros relíquias vivas da era pré-histórica, máquinas de caça tão perfeitamente projetadas que quase não precisaram mudar em dezenas de milhões de anos. Com corpos blindados por escamas ósseas, mandíbulas capazes de fechar com uma força superior a 2.000 quilos por centímetro quadrado, e olhos posicionados estrategicamente para enxergar acima da água enquanto o corpo permanece oculto, esses répteis são engenharias da natureza. Eles habitam rios, pântanos e lagos tropicais e subtropicais em todos os continentes, exceto a Europa. Enquanto o jacaré prefere águas doces e costuma ser encontrado nas Américas, como o jacaré-açu da Amazônia, que pode chegar a 6 metros de comprimento, o crocodilo do Nilo é um dos maiores e mais agressivos do mundo, responsável por centenas de ataques todos os anos na África. Esses animais têm um instinto e paciência quase primordiais. Podem ficar imóveis por horas, esperando o momento exato para atacar com precisão letal. Seu comportamento parental, raro entre répteis, também impressiona. As mães guardam os ninhos e até carregam os filhotes na boca para protegê-los. Jacarés e crocodilos são, em essência, máquinas do tempo biológicas, provas vivas de que, quando a natureza cria algo próximo da perfeição, a evolução simplesmente decide não mudar.
Posição número 8. A tartaruga gigante das Galápagos, a guardiã do tempo. Nas Ilhas Galápagos, onde Charles Darwin formulou sua teoria da evolução, vive um dos animais mais antigos e emblemáticos do planeta, a tartaruga gigante das Galápagos, Chelonoidis nigra. Com seu casco imponente e olhar sereno, ela é uma símbolo da longevidade e paciência da vida. Essas tartarugas podem pesar mais de 300 quilos e viver mais de 150 anos, algumas registradas com mais de 180 anos. Seu ritmo é lento, quase meditativo, movem-se a menos de 0,3 km por hora, como se o tempo seguisse outro compasso. Mas essa lentidão é sua força. Permite-lhes conservar energia e sobreviver em ambientes áridos, onde a comida pode ser escassa por meses. Elas se alimentam de cactos, gramíneas e frutas, e podem armazenar água no corpo por longos períodos, uma adaptação vital às secas prolongadas das ilhas vulcânicas. Cientistas acreditam que seu metabolismo extremamente baixo é o segredo da longevidade. As tartarugas de Galápagos foram testemunhas silenciosas da chegada de piratas, naturalistas e turistas. Uma delas, Lonesome George, tornou-se símbolo global da conservação após ser o último de sua subespécie. Sua morte em 2012 marcou o fim de uma linhagem que existia há milhares de anos. Mais do que um animal, a tartaruga gigante é um monumento vivo ao tempo, um lembrete de que, na corrida da vida, às vezes quem vai mais devagar é quem chega mais longe. Posição número 7. O caranguejo ferradura, o sangue azul que sustenta a medicina moderna. Com uma história que remonta a 450 milhões de anos, muito antes dos dinossauros caminharem sobre a Terra, o caranguejo ferradura, ou Limulus polyphemus, é um dos animais mais antigos e enigmáticos ainda vivos. Apesar do nome, ele não é um caranguejo de verdade, mas um parente distante das aranhas e escorpiões. Sua forma parece saída de um filme de ficção científica. Uma carapaça arqueada em forma de ferradura e uma longa cauda pontiaguda que usa para se endireitar na areia. Habitante das costas do Atlântico Norte e do Golfo do México, o caranguejo ferradura sobreviveu a 5 extinções em massa praticamente sem mudar. O segredo dessa resistência está em sua biologia incomum, especialmente no sangue, de cor azul, devido à presença de cobre em vez de ferro, como no nosso sangue. Mas olha, o mais surpreendente mesmo é o papel desse sangue na medicina moderna. Ele contém uma substância chamada LAO, que significa lisado de amebócito de Limulus, extremamente sensível à presença de toxinas bacterianas. Desde os anos 70, esse composto é usado para testar a pureza de vacinas, medicamentos e implantes médicos. Praticamente todas as vacinas do mundo, inclusive as contra a Covid-19, dependem desse teste. Cada litro do sangue azul do caranguejo ferradura pode valer mais de R$250 mil, tornando-o um dos recursos biológicos mais preciosos do planeta. Felizmente, novas alternativas sintéticas estão sendo desenvolvidas para reduzir o impacto da coleta. O caranguejo ferradura é, portanto, um fóssil vivo que salva vidas, uma ponte impressionante entre a era pré-histórica e a ciência moderna. Posição número 6. O ornitorrinco, o enigma da natureza australiana. Poucos animais confundiram tanto a ciência quanto o ornitorrinco, ou Ornitorhynchus anatinus. Quando os primeiros exploradores britânicos enviaram espécimes para Londres no final do século XIX, os naturalistas acreditaram que era uma fraude, um corpo de mamífero costurado a um bico de pato. Mas o ornitorrinco é absolutamente real e incrivelmente singular.
Nativo da Austrália e da Tasmânia, ele combina características de 3 classes animais. Bota ovos como um réptil, tem pelos e produz leite como um mamífero, e possui bico e membranas como um pato. Ele mede cerca de 50 centímetros e pesa até 2,4 quilos, vivendo em rios e lagos, onde caça usando um sistema sensorial único, o eletroreceptor de seu bico. Com ele, detecta os impulsos elétricos emitidos pelos músculos de presas como insetos camarões e minhocas. Uma habilidade quase extraterrestre. Os machos também possuem um esporão venenoso nas patas traseiras, uma arma rara entre mamíferos, capaz de causar dores intensas, e, ao contrário da maioria dos animais, a temperatura corporal do ornitorrinco é mais baixa, cerca de 32 graus Celsius, um vestígio de seus ancestrais répteis. O ornitorrinco é, em essência, um paradoxo evolutivo vivo, uma colagem da própria história da vida. Ele nos lembra que a natureza, em sua genialidade, nunca se prende a uma única regra. Posição número 5. O avestruz, o velocista descendente dos dinossauros. Com seus 3 metros de altura e peso que pode ultrapassar 150 quilos, o avestruz, Strutio camelus, é o maior e mais pesado pássaro vivo do planeta. E também, olha só, um dos mais fascinantes descendentes diretos dos dinossauros. Embora não voe, o avestruz carrega em cada fibra muscular a herança de seus ancestrais terópodes, o mesmo grupo que deu origem ao Tyrannosaurus rex e aos primeiros pássaros. Suas pernas longas e musculosas o transformam em um verdadeiro corredor pré-histórico, capaz de atingir velocidades de até 70 km por hora, comparável a um cavalo de corrida. Cada perna possui apenas 2 dedos, uma adaptação evolutiva para reduzir o atrito e maximizar a velocidade. E não se engane pela aparência dócil. Um único chute de avestruz pode ser letal, com força suficiente para matar um leão. As garras de até 10 centímetros em seus pés funcionam como adagas naturais. Seu cérebro, embora pequeno em proporção ao corpo, apresenta uma estrutura semelhante à dos pássaros primitivos, revelando como o cérebro das aves evoluiu a partir dos dinossauros. Além disso, o comportamento social do avestruz, viver em grupos, cuidar dos filhotes, usar sinais corporais complexos, reflete uma inteligência instintiva surpreendente. Nas savanas africanas, o avestruz é um sobrevivente que equilibra força, agilidade e visão apurada, enxergando presas e predadores a mais de 3 quilômetros de distância. Um verdadeiro retrato vivo da era dos dinossauros, adaptado perfeitamente ao presente. Posição número 4. O cassowary, o pássaro mais perigoso do planeta. Entre as florestas tropicais úmidas de Nova Guiné e do norte da Austrália, caminha uma criatura que parece ter saído diretamente do período Cretáceo. O cassowary, Casuarius casuarius. Com plumagem negra, cabeça azul vibrante e uma crista óssea no topo da cabeça, ele é frequentemente descrito como um velociraptor com penas. Medindo até 1,8 metro de altura e pesando cerca de 80 quilos, o cassowary é o segundo maior pássaro vivo, perdendo apenas para o avestruz. Mas o que o torna lendário é sua periculosidade. Ele é considerado o pássaro mais perigoso do mundo. Suas pernas poderosas terminam em garras afiadas, especialmente a do dedo interno, que pode alcançar 12 centímetros e agir como uma lâmina. Quando ameaçado,
O cassowary desfere chutes rápidos e precisos, capazes de rasgar carne e quebrar ossos. Há registros documentados de ataques fatais a humanos e cães. Além disso, ele é um nadador e corredor excepcional, alcançando 50 km por hora em terra e cruzando rios com facilidade. Sua crista, chamada capacete, é formada por tecido queratinoso e serve para afastar a vegetação enquanto corre, e talvez também para amplificar sons de baixa frequência usados na comunicação. Geneticamente, o cassowary compartilha uma das sequências de DNA mais próximas do Velociraptor, tornando-o um dos últimos representantes vivos da linhagem dos dinossauros terópodes. No fundo da floresta tropical, sua presença impõe respeito e até temor. Com sua beleza exótica e poder selvagem, o cassowary é a lembrança viva de que os dinossauros nunca desapareceram completamente. Apenas trocaram as escamas por penas. Posição número 3. O dragão de Komodo, o caçador que herdou o trono dos dinossauros. Nas ilhas áridas da Indonésia, onde o calor queima o solo e o ar vibra com o som do vento, reina um predador digno de um filme jurássico. O dragão de Komodo, ou Varanus komodoensis. Com até 3 metros de comprimento e 70 quilos de puro músculo e escamas, ele é o maior lagarto carnívoro do planeta. O último verdadeiro gigante de uma linhagem que remonta aos dinossauros carnívoros. Seu corpo pesado e andar sinuoso lembram o movimento dos antigos terópodes, os mesmos que deram origem ao temível Tyrannosaurus Rex. Mas não se engane com sua lentidão aparente. O Komodo é um predador de emboscada letal. Em segundos pode correr a 20 km por hora e atacar com uma mordida repleta de bactérias e veneno. Uma combinação mortal que causa choque e sangramento incontrolável em suas presas. Cervos, javalis e até búfalos de 400 quilos caem vítimas desse caçador, que rastreia o cheiro de sangue a quilômetros de distância. Sua língua bifurcada capta partículas no ar, funcionando como um radar biológico. Além da força física, o Komodo também exibe uma inteligência surpreendente. Estudos mostram que ele reconhece indivíduos e até desenvolve comportamentos sociais rudimentares. E, em tempos de escassez, as fêmeas podem se reproduzir por partenogênese, sem precisar de machos. O dragão de Komodo é mais que um réptil, é um eco vivo do passado pré-histórico, um lembrete assustador de quando répteis gigantes dominavam a Terra. Posição número 2. O tubarão de Frade, a serpente pré-histórica do oceano. A mais de 1000 metros de profundidade, onde a luz solar desaparece e o oceano se transforma em escuridão eterna, desliza uma criatura que parece ter saído diretamente do passado. O tubarão de Frade, ou Chlamydoselachus anguineus. Com um corpo longo e flexível que pode atingir 2 metros, e cabeça achatada com 6 fendas branquiais que lembram um colar antigo, ele foi apelidado pelos cientistas de a serpente do mar pré-histórico. Essa espécie raríssima praticamente não mudou em 80 milhões de anos, mantendo uma anatomia primitiva, que revela como eram os primeiros tubarões da Terra. Sua boca, repleta de 300 dentes dispostos em 25 fileiras, é uma armadilha mortal. Diferente dos tubarões modernos, ele não ataca em rajadas rápidas. Ele dobra o corpo como uma cobra e avança com precisão, capturando lulas e peixes que se aventuram muito perto. Com metabolismo lento e reprodução extremamente longa, as fêmeas carregam os embriões por até 3 anos e meio, o período de gestação mais longo conhecido entre os vertebrados. O tubarão de Frade sobrevive nas zonas abissais onde quase nada prospera. Encontrado ocasionalmente nas águas frias do Japão, Noruega e Atlântico Sul,
Ele é um lembrete inquietante de que os oceanos ainda escondem relíquias do passado jurássico. Assistir a um tubarão de frade deslizar nas profundezas é como observar um fantasma do tempo, um predador ancestral que nunca precisou evoluir, porque já nasceu perfeito para o mundo das trevas submarinas. Posição número 1. As aves. Os dinossauros que conquistaram o céu. Quando um pássaro cruza o céu batendo as asas contra o vento, você está testemunhando algo extraordinário, um dinossauro vivo. Sim, as aves são os descendentes diretos dos dinossauros terópodes, o mesmo grupo que inclui o temido Velociraptor e o majestoso Tyrannosaurus Rex. Há cerca de 150 milhões de anos, durante o período Jurássico, algumas espécies de dinossauros começaram a desenvolver penas, primeiro como isolamento térmico e mais tarde como instrumentos de voo. O fóssil de Archaeopteryx, descoberto na Alemanha em 1861, foi a peça que uniu o quebra-cabeça da evolução. Tinha penas e asas, mas também dentes afiados, cauda óssea e garras, uma ponte perfeita entre réptil e ave. Desde então, as aves dominaram os céus, adaptando-se a quase todos os ecossistemas do planeta. Hoje, existem mais de 10 mil espécies, desde o pequeno beija-flor, que pesa menos de 2 gramas, até o imponente condor dos Andes, com envergadura de 3,3 metros. Mas o parentesco com os dinossauros não é apenas simbólico, está escrito em seus ossos, pulmões e até no DNA. O esqueleto leve, o metabolismo elevado e os pulmões altamente eficientes das aves são inovações herdadas de seus ancestrais pré-históricos. E quando observamos um galo batendo as asas ou um pombo andando com movimentos rápidos e firmes, estamos vendo ecos diretos de comportamentos de dinossauros carnívoros. As aves não são meros sobreviventes da era dos répteis gigantes. Elas são o capítulo mais sofisticado da história evolutiva dos dinossauros. Cada voo, cada canto, é o testemunho de um legado que se recusou a morrer. Hoje, quando um bando de pássaros risca o horizonte ao entardecer, não é apenas um espetáculo natural. É a lembrança de que os dinossauros nunca desapareceram. Eles apenas aprenderam a voar. Eles desafiaram o tempo, as extinções e as mudanças da Terra. Dos oceanos profundos aos céus abertos, esses seres são ecos vivos da era dos dinossauros, testemunhas silenciosas de milhões de anos de evolução. Cada batida de asa, cada passo lento sob o sol, nos lembra que o passado ainda respira entre nós, e que a vida, em sua forma mais pura, sempre encontra um caminho para continuar.